galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor William de Biologia e hoje a gente vai dar seguimento aí ao nosso conteúdo, tá? Devido ao momento que a gente está vivendo aí, a gente tem que se adaptar a esse período, então é necessário que vocês continuem recebendo conteúdo, continuem recebendo nosso apoio para que vocês tenham êxito na prova que vocês vão fazer mais adiante. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre divisão celular. Por que essa divisão celular ocorre? Quais são os tipos de divisão celular que ocorrem? Antes de tudo, peço a vocês que se mantenham em quarentena, tá bom? Cuidem ali dos parentes de vocês, evitem sair, não façam visitas a outras pessoas e higiene em primeiro lugar, água e sabão e álcool em gel. Se está com algum sintoma, coloca uma máscara, mas se não está, não é necessário, beleza? Vamos lá. Então, quando a gente fala de divisão celular, a gente consegue ter aí hoje em dia, já devido à informática, né, ao avanço da tecnologia, a gente já consegue ter imagens como essa que a gente tem nesse GIF. A gente vê ali a polarização dos centríolos, a formação do fuso mitótico, né, que é o encadeamento dos cromossomos ali no meio, e aí as fibras de Aster vão puxar cada uma daquelas cromátides, uma para cada canto. Então, no campo de cá, a gente tem uma célula comum, pode ser de algum animal, tá? Fazendo o processo de mitose, e no vídeo a gente tem uma planária, que é um paternino, centrífugo, vida livre e tal, causa mal de mas que quando você pega ele, parte ele, quantas partes você quiser, ele vai conseguir se regenerar. Então, coloquei um vídeo do ápice, você tem que entender esse pouco sobre, mas basicamente é isso. Você consegue pegar ele de frente, cada pedaço daquele vai originar uma nova planária. Tá? Então, são divisões celulares que estão acontecendo a todo momento. No caso delas, nesse momento de regeneração. No nosso caso, pode estar ocorrendo aí para a formação de gametas, espermatozoide e óvulo, para a regeneração celular em si, só para repor células velhas que foram se perdendo, ou uma cicatrização, por exemplo. Então, o que é a mitose? Então, para que ela ocorre? Então, ela é um tipo de reprodução celular onde as células geradas vão ter a mesma quantidade de material genético que a célula-mãe. Então, no caso, você tem uma célula originando duas, porém, essas duas não vão ter o material genético pela metade, e sim material genético completo. No caso da espécie humana, a gente sabe que o nosso cariótipo possui 46 cromossomos. Então, você tem lá 44 cromossomos autossômicos, ou 22 pares de cromossomos autossômicos, e um par ou dois cromossomos relacionados à diferenciação sexual, que é o XX, ou no caso das mulheres, ou XY, no caso dos homens. Tá? E quando que ela ocorre? Primeiro, crescimento celular dos pluricelulares. Então, quando você tem lá o zigoto, que é a primeira célula formada após a fecundação do espermatozoide no óvulo, você vai começar a ter mitoses sucessivas ali, e aí você vai ter uma célula originando duas, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. E com isso você consegue ter ali o aumento de tamanho daquilo que era uma célula se tornar um bebê todo formado já lá pelos 9 meses de gestação. Então, regeneração de tecidos também. Você sofreu um acidente, você se machucou, você arrancou um pedacinho de pele, vai ocorrer uma mitose naquela região para poder repor o que foi perdido. E na reprodução de alguns eucariontes unicelulares, eles fazem reprodução através da mitose também. Um dando origem a dois e por aí vai. A gente tem a mitose dividida em dois períodos, intérfase e a mitose em si. Intérfase vai ser basicamente um período ali que vai demorar mais ou menos 24 horas e vai ser feito justamente para a célula se preparar para a mitose em si. Então ela vai começar a produzir muitas proteínas, ela vai começar, vai duplicar o seu material genético e ela vai aumentar de tamanho, justamente porque posteriormente ela vai sofrer a divisão, no caso, e ela vai ter que manter ali o tamanho da célula-mãe original. Então ela aumenta de tamanho, ela dobra de tamanho para depois ela ser dividida. Então você tem ativação muito forte aí dos centríolos nesse processo de divisão celular, tanto na mitose quanto na meiose. Ele que vai agir ali formando o fuso mitótico e dando todo o aparato para aquela célula conseguir virar duas células filhas. Então você tem algumas fases, você tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. São algumas fases da mitose propriamente dita. No caso da prófase,
a gente tem aí a formação do fuso mitótico. Você tem a condensação dos cromossomos, ou seja, quando aquele material genético está solto lá na célula, ele está todo bagunçado. Quando a célula está se preparando para a divisão, quando ela está entrando na intérfase, aquele DNA ele começa a ser associado a proteínas que a gente chama de histona, e aí ele vai se enrolando nessas proteínas e vai se condensando. Então é daí que vem essa condensação dos cromossomos. E eles vão se alinhar no meio da célula. E com isso você tem o quê? Os centríolos já indo para o polo da célula para poder já começar a formar aquele fuso. Então você vai ter ali na metáfase a ligação dos cromossomos nas fibras de Aster, que estão orientados ali pelo centríolo. Então o centríolo vai para os polos, começa a irradiar fibras de Aster que vão se ligar aos cromossomos para depois ele começar a fazer aquela separação. Já na anáfase, você tem o fuso mitótico, ele se encurta, ou seja, a célula estava aqui, ele vai fazendo isso. Com a ação dos centríolos puxando para os polos e as fibras de Aster também puxando as cromátides irmãs, tá? Que é aquele cromossomo que foi duplicado, ele vai ser separado agora. Tá? Então, as duas células vão ter a mesma quantidade de material genético por isso. Você teve a duplicação daquele cromossomo lá na intérfase e agora na anáfase ele está sendo separado. Tá? Então, a força desse centríolo, dessas fibras, ele consegue realmente quebrar aquele cromossomo no meio e aí separa ele. E na telófase a gente tem a citocinese, que é a divisão celular em si. Então é isso, a célula está lá, a intérfase ela aumenta de tamanho, ela forma um fuso mitótico no meio da célula, tá? Por ação dos centríolos que estão nos polos e das fibras de Aster, e aí a citocinese vai ser o quê? Vai ser aquele momento de divisão. Dividiu. Então, uma célula deu origem a duas com a mesma quantidade de material genético, com a mesma quantidade de material genético e com o mesmo material genético. Não há, como é que eu posso dizer? Troca de material genético como ocorre na meiose, que a gente vai ver mais à frente. Ocorre a divisão deles. Então aqui também tem um esquema de uma mitose. Então você tem um período de intérfase, onde ela faz o crescimento, onde ela tem a duplicação do centríolo e a duplicação do material genético e a produção de proteínas. Na prófase, você já vê que os centríolos estão indo ali para o polo, já está tendo uma movimentação. Aí tem a prometáfase e metáfase, que é basicamente um períodozinho ali. A prometáfase é um períodozinho antes, mas a gente pula direto para a metáfase. Você já tem a polarização dos centríolos e a formação ali, a centralização desses cromossomos. Tá? Aí você tem a ação das fibras de Aster, que vão se ligar aos centrômeros e meio que vão começar a esticar para os polos. É o que a gente vê na telófase. Então você rompeu os cromossomos, já está sendo feita aquela pressão de um lado e do outro, e você tem aqui a mitose concluída, que é a citocinese. Ela rompeu e gerou duas células. Aqui, outro esquema. Então você tem intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, terminando lá na citocinese, que é a geração de duas células filhas. Aqui também uma imagem de uma planária. Então se a gente parar para observar, na primeira imagem ela está inteira, na segunda ali ela foi toda picotada e algumas horas depois cada um daqueles pedaços deu origem a uma nova. Então é isso mesmo que ela consegue fazer, ela se regenera totalmente através do processo de mitose. Quando a gente fala de meiose, a gente está falando aí de reprodução, formação de gametas, espermatozoide e óvulo, no caso da espécie humana, dos animais de modo geral, e esporos, quando a gente fala de plantas, de vegetais. Os vegetais formam os esporos e é através da meiose que isso acontece. E como é que ocorre essa meiose? Qual a diferença? Basicamente, na mitose, você tem uma célula-mãe originando duas células filhas com a mesma quantidade de material genético. Na meiose, você tem uma célula-mãe dando origem a 4 células filhas diferentes umas das outras, com metade do material genético. Se a gente parar para lembrar, a espécie humana tem 46 cromossomos. Imaginem só, espermatozoide com 46 cromossomos, o óvulo com 46 cromossomos, formando o zigoto. Ia dar 92 cromossomos. O que ia nascer dali eu não sei. Tá? Ia ficar bem estranho e não ia ter nem interação ali, ia ser bem complicado. Então o que a meiose faz? Ela pega aquela célula com 46 cromossomos e gera 4 com 23.
Então você tem o espermatozoide com 23 cromossomos e o óvulo com 23 cromossomos. Quando eles se ligam, você tem o zigoto, que é a primeira célula após a fecundação, com 46 cromossomos. Tá? Então a meiose ela tem uma fase que é reducional, que ela pega o material genético e divide pela metade. E ela ocorre em dois momentos, meiose 1 e meiose 2. Então você tem a intérfase, que é idêntica da mitose. Você tem ali crescimento celular, síntese de proteína, duplicação do material genético, ela se preparando para poder começar o processo de divisão. Na meiose 1, mesmo processo, pareamento dos cromossomos homólogos. Então, esse pareamento ele ocorre para que haja troca de material genético. Então, é nesse momento, eu vou mostrar para vocês o esquema mais à frente, é nesse momento que ocorre ali uma troca de material genético. Por isso que na mesma família, às vezes você tem lá 4, 5 filhos e todos são diferentes uns dos outros, porque o espermatozoide é diferente um do outro. Pode ser parecido? Pode, porque vem do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles não vão ser iguais a não ser que sejam gêmeos. Tá? Então, nesse processo da meiose 1, desse pareamento dos cromossomos, onde você vai ter a troca de material genético e aumento da variabilidade genética. Depois você tem a separação desses cromossomos devido à ação dos centríolos e das fibras de Aster. A mesma coisa, o centríolo vai para o polo, as fibras de Aster se ligam ao centrômero e começa ali a separar eles. Na meiose 2, você vai ter a separação das cromátides irmãs, ou seja, o mesmo cromossomo ali que corresponde à mesma característica, ele vai ser separado. Então você tinha lá, então você vai ter lá na meiose 2 a separação das cromátides irmãs, que são cromossomos ali idênticos, que foram duplicados, eles vão ser separados, e essa fase é reducional. Então, ao final da meiose, você vai ter 4 células filhas haploides, ou seja, com um cromossomo para cada característica. Então, no espermatozoide, você vai ter, por exemplo, o cromossomo com o gene ali para a cor do olho. Ele está sozinho. Ele vai interagir com o cromossomo que está lá no óvulo da sua mãe para a cor do olho também. E aí eles se ligam. Vocês vão ver em genética que tem lá a relação de recessivo e dominante, e aí aquela característica vai aparecer na criança ou não, tá? Dependendo da cor do olho e dessa relação dominante-recessiva. Então aqui a gente tem um esquema bem mais explicado dessa meiose. Tá? Então você tem a prófase 1 com todos os passos que acontecem ali. Esse que está em vermelho aqui, essas 5 fases, leptoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, é onde ocorre essa troca de material genético entre um e outro. Então tem uma imagem mais à frente que está mais explicadinho, está mais ilustrado para vocês. Mas nesse esquema, ele tem todo o passo a passo que ocorre nessa meiose. Então a gente vê que a meiose tem a meiose 1 e meiose 2. Ela tem a fase que ela duplica o material genético e ela tem a fase reducional, onde aquele material genético vai ser dividido pela metade. Então você não vai ter uma célula final com 46 cromossomos, e sim com 23. Se a gente parar para pensar aí nos cromossomos sexuais, o homem ele possui caráter XY. Na formação do cromossomo, do espermatozoide, isso é quebrado, é feito pela metade. Então, ou ele vai mandar o cromossomo X, ou ele vai mandar o cromossomo Y. Né? E no caso da espécie humana, é o homem que determina o sexo. No caso da mulher, ela vai ter lá o cromossomo dela, XX. Formou o óvulo vai conter ou X ou X. Então, no caso, se o cromossomo Y do espermatozoide for enviado pelo homem, for o que fecundar, você vai ter um homem, por causa do XY. Se o homem, no caso, naquele espermatozoide que fecundou o óvulo, tinha o cromossomo X, né, ele vai formar uma menina, XX. Então, no caso da espécie humana, é o homem que faz a determinação sexual, é o espermatozoide, que determina o sexo do indivíduo. Aqui, ó, a gente tem lá o período de intérfase, depois ali, onde ocorre aquele quiasma, se você vê, houve o pareamento dos cromossomos homólogos, como eu já tinha explicado lá atrás, e você tem uma troca ali, ó. Pode ver que o roxinho pegou um pedacinho do azul e o azul um pedacinho do roxo. E no cromossomo de cima a mesma coisa. E é isso que vai dar aquela variabilidade genética. Então você continua lá para a meiose 2, e na última fase, onde você tem a diacinese, a formação das 4 células, vocês vão observar que cada uma é diferente da outra. Tá? Então pode ter ocorrido ali a troca de material em determinado gene, para a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele, formato da orelha, se o lobo é solto ou preso, né? Covinha no queixo. Então algumas características
são trocados nesse momento. Então é por isso que a variabilidade genética na meiose é bem aparente. Aqui um esquema comparando mitose e meiose. Então aqui no primeiro momento a gente tem uma célula 2N, depois ela aumenta de tamanho e aí você tem a formação de duas células filhas iguais à mãe. É só você olhar que está igualzinho. No caso da meiose, você tem lá uma célula 2N, uma célula 2N, depois você tem uma célula N e uma célula N. Você tem a separação das cromátides irmãs nessa penúltima fase ali. Então, lá no final você vai gerar 4 células filhas, diferentes umas das outras e diferentes da célula mãe, que é aquela primeira lá de cima. Mitose, regeneração celular, crescimento de pluricelulares. Meiose, formação de gametas e esporos. Galera, pode ser que alguma informação não tenha ficado assim muito aparente, porque em sala de aula vocês perguntam, eu respondo, tem aquela interação maior, mas vocês fiquem à vontade para me procurar no WhatsApp, nos grupos, tá? Se está com vergonha de perguntar, chama no privado, não tem problema. A gente está aqui para tirar dúvidas mesmo e acompanhar vocês. Tá? Desculpa minha falta de intimidade com a câmera, que eu não estou acostumado com esse tipo de trabalho, mas a gente está fazendo o melhor aí para poder atender vocês e manter vocês atualizados, focados e manter aí a nossa relação professor-aluno para que vocês façam uma ótima prova de concurso. Tá bom, galera? Obrigado aí pela atenção. Tamo junto.